Senhor, o Espírito Santo falou assim: Elias, você não vai morrer até ver Jesus Cristo. Porque aconteceu com o velho. E o texto aqui está dizendo que ele estava velho. E o Espírito Santo revelou para ele que ele não morreria enquanto não colocasse os olhos no menino Jesus. Está aqui o texto aqui, ó. Foi revelado para ele que ele não morreria. E você pode ver aqui, meu irmão, o versículo, como você está com a mão na massa, lê o versículo 28, por favor. Ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra. O que ele está dizendo aí? Eu já vi, posso morrer. Posso ir embora agora, Senhor. O passaporte já está aqui. E quando ele aqui no versículo 30, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz, lê o versículo 32 na Bíblia de vocês aí, lê o versículo 32 de vocês aí, na Bíblia de vocês, 32. Luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo de Israel. Essas nações aí, meu irmão, desculpe alguns judeus, mas essas nações aí é nós gentios. Essas nações aí é nós gentios. Primeiro os nós gentios e depois Israel. Está aqui o texto. Luz para iluminar as nações, porque a Bíblia é muito adulterada, mas esse texto das nações aqui é os gentios. Luz para os gentios e depois para Israel. Nós estamos na vez. Por quê? Porque nós gentios estamos na vez. Simples objetivo. Porque o nosso pai Abraão, ele não era israelita. Pastor, tu está doido? Não. Abraão era da Mesopotâmia. Mesopotâmia quer dizer cidade entre dois rios. A palavra Mesopotâmia quer dizer cidade entre dois rios. Ele era de lá da Mesopotâmia, regiões do Iraque. Ele era gentil. Aí Moisés fala nos seus escritos: o vosso pai era gentil. Abraão. Agora, meus irmãos, escuta essa para tu cair da cadeira, pastor Elias. Escuta essa para eu falar para vocês. Quando você vai ler lá a Torá, quando você vai ver lá a Torá mosaica, lá, a Torá lá do judaísmo, lá, se você falar mal de Abraão, você pega um sapé caiaiá, correto? Se você vai ler o Alcorão de Maomé, que eu já li, quando você vai ler o Alcorão lá de Maomé, está lá os escritos lá. A pessoa lá no Alcorão, eu falo isso por propriedade, eu conheço, tenho um caso, sei do que estou falando, está lá, no Alcorão de Maomé. A pessoa, o líder da fé lá, quem é? Abraão. Abraão é como diz o pastor Elias, é o cara top. Quando você lê nós aqui no cristianismo, porque as três maiores religiões, cristianismo, muçulmano e judaísmo, as três, tudo raiz de Abraão, meu irmão. Quem é a raiz é? Abraão. Abraão é o líder lá do cristianismo na fé. Para Abraão, para nós, ele é o nosso líder na fé, está lá. Quando você vai ler lá no Alcorão, lá de momento, Abraão está lá, o pai na fé. Quando você vai ler lá no judaísmo, lá na Torá de Abraão, na Torá judaica, está lá Abraão como cabeça. Por quê, irmão? Ele, sem palavra. E quando você vai ver a história de Abraão, quem é que prega para Abraão? Quem prega para Abraão, meus irmãos? O próprio Deus, meu irmão. Quando você vai ver lá no livro do Gênesis, capítulo 12, Deus aparece para ele do nada, e diz a palavra para ele assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a casa e vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas ele estava na Mesopotâmia lá, pastor Elias, ele saiu sem direção. E outra vez falou assim: eu vou te fazer de uma grande nação, vai ser multidões de povos. Espera aí, mas a esposa dele, como que era ele? Como que era, pastor Elias? Era estéril, meu irmão. Não podia ter filhos. Mas quem que falou, meu irmão, foi o próprio Deus. Se Deus te falou que vai te levantar um dia, vai me levantar um dia, irmão, nem que seja com 300 anos, que o pastor Elias diz, já, só, já acontece. Porque ele falou, ele vai cumprir. Vou já terminar, meus irmãos, ir para casa, tomar o café do ponto de Elias. No santuário, São Simeão, ao ver o menino Jesus, tomou nos braços, exclamou: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Agora posso correr, porque dizer assim: segundo a tua palavra, pois já os teus olhos viram a tua salvação. Nós lemos Lucas 2, 29 e 30. O testemunho de João Batista. Eu peço que os irmãos leiam por gentileza, todos os irmãos, o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 27, 28
e 29. Por favor, Evangelho de São João, todos nós, pode ler na sua Bíblia, em versão diferente. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 27, 28 e o 29. Amém, pastor Elias? Glória a Deus. Evangelho de São João, irmã Vânia, capítulo 1. Vou esperar os irmãos acharem. Olha, todo mundo junto, cada um? Todo mundo junto, por favor, depois. Vamos ler nas nossas Bíblias diferentes. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 27, 28 e 29. Este é aquele que vem após mim, quem foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das farpas. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Quando aqui João fala essa palavra aqui, quem era no Velho Testamento que tirava o pecado das pessoas? Quem é que se lembra? Quem era? O camarada que pecava no Velho Testamento, o sacerdote, e a pessoa que pecava tinha que levar o que para o sacerdote? Justamente o cordeiro. Ele tinha que ser sem mancha, sem mácula, ele não teria que ter testículos quebrados, não poderia ser cego, tinha que ser perfeito, top, como diz o pastor Elias. Tinha que ser perfeito. Chegava lá, levava, o sacerdote apresentava em prol do pecado do camarada. Só que João fala aqui agora que eis o cordeiro que tira o pecado do mundo, que é o próprio Cristo. Porque nesse momento aqui, meus irmãos, João Batista estava aqui, João estava no deserto. Ele vem do deserto e fica morando do lado do Jordão. Por que João Batista vem do deserto? Porque ele morava no deserto lá, estava no deserto e veio para o lado do Jordão. Por quê? Para somente batizar as pessoas. Por isso que ele vai morar do lado do Jordão. Louvado seja Deus. Vamos terminar já. Diz assim, ó. O testemunho de João Batista, como pregoeiro da verdade. João Batista testificou da missão de Jesus, exclamando às margens do Jordão: Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E o fez por revelação divina, pois Deus lhe dissera que o Cristo seria aquele sobre quem João visse descer o Espírito Santo em forma corpórea de pomba. Ou seja, eu peço que vou pedir para a nossa irmã Vânia ler o versículo 32, João 1:32, a Hélio 33, o pastor Elias o 34. Por que eu faço assim? Para nós fazermos um trabalho participativo. Por favor, irmã Vânia. 1:32 teu, 33 da diaconisa e o 34 do pastor. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Segura aí, meu irmão, segura aí. Quem é que viu o Espírito descer? João Batista que vê primeiro, está o texto aqui. É João Batista que vê primeiro o Espírito descer sobre ele. Por quê, irmão? Porque João Batista, irmã Ela e irmãos, tinha muita gente sendo batizada, irmã Vânia. Havia muitas pessoas, mas o Espírito, em forma corpórea de uma pomba, só sobre Cristo, para a gente indicar que realmente ele era a pessoa correta, ele seria o Cristo. Porque havia muitas pessoas sendo batizadas. João Batista vê ele como cordeiro. Jesus veio para a fila de ser batizado, viu um cordeiro na fila para ser batizado. O cordeiro entra na água, e na água o Espírito vem sobre uma pomba. Mas muitos estavam sendo batizados ali. Mas por que sobre ele? Por que o Espírito Santo sobre ele? Para identificar que ele realmente era o Cristo Jesus. Versículo 33, meu irmão. E eu não conhecia, mas o que me mandou para batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza. Cristo! É Cristo, meu irmão. Por isso, meu irmão, eu sou apaixonado por esse texto. Eu sou apaixonado por esse texto aqui. O batismo com o Espírito Santo e com fogo. Irmão, eu fui batizado com o Espírito Santo em 94. Eu rasguei a rede no meio. Eu sou do Nordeste, mas no meio uma rede. O Espírito Santo foi batizado com o Espírito Santo numa rede lá, irmão. Eu rasguei a rede no meio, larguei a cauda velha amarga no chão, que machucou. Pá! De noite. Meu Deus do céu, eu fiquei todo suado e parecia que estava trabalhando na roça.
Pensa numa coisa boa, pastor. A gente pode ter 300 anos, vira uma criança de 10. Fica neném. Fica neném, meu irmão. Irmão, fiquei todo suado. É uma coisa boa, é uma coisa gostosa, uma coisa ótima. É uma coisa muito boa. Aleluia. Então aqui João Batista disse, olha, aquele que vir descer sobre ele o Espírito Santo, é esse mesmo que batiza com o Espírito Santo. E haja visto que é o próprio Cristo depois, quando Marcos escreve lá, ele diz assim, os sinais hão de seguir aos que crerem, em meu nome expulsarão o capeta, e em meu nome falarão novas línguas. E eu louvo a Deus que eu ainda falo línguas pelo Espírito do Senhor. Glória a Deus. Glória ao Senhor. E os irmãos que falam, louve a Deus por isso. E os irmãos que não falam, vão buscar para receber. Aleluia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode, por gentileza, quem vai ler o versículo agora, o 34. Pastor, por favor, pastor. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Esse é o Filho de Deus. Louvado seja Deus. Top. Glória a Deus. E o fez por revelação divina, pois Deus lhe dissera que o Cristo seria aquele sobre quem João visse descer o Espírito Santo em forma corpórea de pomba. Nós lemos. Eu peço que os irmãos leiam, eu vou pedir para ele ler Mateus 1,16, a Vânia lê Mateus 1,17 e o pastor lê Mateus 1,18. Por quê? Porque eu quero que os irmãos participem. Porque quando nós recitamos os textos sagrados, isso fica no nosso subconsciente, meus irmãos, ao aprendizado da palavra. Mateus 1,16 é teu, diaconisa, 17 da Vânia e 18 do pastor Elias. Glória a Deus. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aleluia. Maravilha. 17, Vânia. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. De 14 a 14, né? Agora versículo 18, pastor Elias. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada, com José, antes de ajudarem, achou-se concedido do Espírito Santo. Meus irmãos, se olha na Bíblia, está no texto aqui que eu vou perguntar para os irmãos, quem foi o esposo de Raabe, a prostituta? Se olhar. Boaz, Vânia, pastor Elias, Caleb. Ele até acordou, ele estava dormindo, até se acordou. A Raabe é prostituta. Não confundindo a Raabe, não. Estou confundindo com a... Irmão, escuta só essa. Raabe estava onde que ela vivia? Em cima do muro, correto? Quem foi que libertou Raabe? Quem que deu escape para Raabe? Não foi Josué, lá teve Josué? Josué que deu o livramento para ela? Foi Josué. Foi invadir lá, os espias entraram, e aí ela guardou os espias entre os linhos, e aí ela disse, que hei ter de garantia que eu vou ser salva? Os espias falaram assim, coloca na janela, o que ela colocou? Uma fita escarlate, né? Símbolo do sangue de Cristo, que foi colocado nas bordas também, que eu costumo dizer, das pessoas que eram israelitas, que estavam no Egito na época da escravidão. O anjo da morte chegava à meia-noite e falou assim, rapaz, aqui tem a marca do sangue, deixa eu falar que isso aqui é um dos nossos. Próxima casa, vai entender? Quando chegava na casa aqui, não tinha a marca do sangue, entrava e matava somente o primogênito, do escravo, dos animais, da pessoa daquela casa, que até o primogênito dos animais era morto. Não é só dos filhos não, era dos animais também. Então hoje chegava lá, falei, aqui na casa do pastor do Elias, o Elias tem a marca do sangue, vamos deixar ele quietinho aí. Aqui é a casa de quem? Do Almeão, vamos deixar aqui a marca do sangue, na porta. É a casa de quem? Da Érica, tem a marca do sangue. Pronto. Então as pessoas eram salvas. A prostituta Raabe foi a mesma coisa. Quando veio o exército de Israel para invadir Jericó, opa, nessa casa aqui não. Aqui tem a marca do sangue. Nessa casa aqui não, porque tem a marca do sangue. No Novo Testamento é a mesma coisa. Nós fomos comprados com o mesmo sangue. Por isso nós temos a marca de Cristo, temos a marca do sangue.
E quando nós olhamos aqui na prostituta Raabe aqui, irmãos, ela foi prostituta, sim. Jesus veio, descende-se da prostituta Raabe. Só que na casa, está no capítulo 1 e versículo 5. Lembra o versículo 5 aí? Descubra que é o esposo da Raabe, que depois ela se acerta com Deus. Mateus 1 e o 5. Depois a Raabe se acerta. Vamos ver se vocês conseguem descobrir o nome do esposo da Raabe. Salomão gerou a Acabe e a Boaz gerou Ruth, Obed-edom gerou José. José gerou o rei Davi gerou Salomão, que foi mulher de Urias. Descobriu que foi esposo de Raabe? Descobriu, pastor Elia? Olha só, está bem que no começo, olha. Olha só. E Salomão gerou de Raabe a Boaz. O esposo dela foi Salomão, então ela se acertou. Então, meus irmãos, Cristo, de Cristo, veio também, Jesus veio com uma prostituta. Então, aquela prostituta lá, que estava lá, Deus estava olhando para ela, meus irmãos. Então, nessa noite, meus irmãos, a nossa salvação, tudo isso aqui, ele é o verbo, é Cristo, e ele diz mais nas suas palavras. Todas as palavras que vos tenho falado é espírito e é vida. Irmão, é por isso que às vezes eu costumo dizer sempre, você vem para cá do Senhor, fraquinho, me anda, quase morto. Mas se nós ouvirmos a palavra de Deus, irmão, ela injeta em nossa vida, na nossa alma, uma fortaleza enorme, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Que Deus possa fortalecer os irmãos. A nossa salvação é por meio de Cristo. E falamos alguma coisinha aqui, e o próprio Cristo depois foi batizado, né, como nós vimos aqui, em forma corpórea de uma forma. Por favor, pastor Elia, vem fazer aquela oração para nós ir para casa, no nome de Jesus, meu irmão. Aleluia. Meus irmãos, domingo é a nossa Santa Ceia. Santa Ceia. Meus irmãos, eu fiquei boca aberto no culto de terça-feira, pastor Elia. Que bênção, hein, rapaz? Meu Deus do céu. De onde saiu aquele povo, rapaz? Vai entender a igreja, meu Deus do céu. Sabe o que, pastor? Sabe o que? Você que morreu, ele foi usado, tempo atrás, chegou para levar o partido. Foi? É usado também. Aleluia. Chegou a ceia dele, foi, né? Vai lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Meu em Deus, nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. por tudo, Pai, Muito que o Senhor obrigado, fez nessa Senhor. noite, Muito ensinamento, obrigado, meu Deus, meu Deus. Pai. Senhor, graças te Na damos palavra, por tudo, que meu nós Deus, vai, meu Pai. vai ser Ó feito, Senhor da glória, Estamos firmes, muito Pai. obrigado por Em nome tudo, de meu Jesus. Deus, meu Pai. E graças. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Era que vamos para cá, o amor de Deus Pai, a doce consolação do Espírito Santo de Deus, fique com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Diga amém. Amém. Jesus é top. Olha, a sua televisão tem Play Store? A sua televisão tem Play Store? Tem?